crianças! Estamos aqui para mais um culto de louvor e honra ao nome do Senhor. Vamos começar, como de costume, com a nossa oração? O que nós vamos agradecer hoje? Vamos lá ver. Aham! Olha só que legal! Sobre a igreja, vamos agradecer a Deus pela nossa igreja, pelos nossos pastores e vamos pedir para que o Senhor esteja nos liberando dessa pandemia e que nós possamos estar juntos novamente como igreja, reunidos para louvar o nome do Senhor. Vamos lá, crianças? Então vamos curvar a nossa cabeça e fechar os nossos olhos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por essa manhã de vida, de saúde. Obrigada, meu Deus, pela liderança que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, os nossos pastores e pastoras tão amados da nossa igreja, Deus. Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres, ó Deus, para falar da tua palavra, para nos ensinar a tua vontade. Abençoa eles e as suas famílias, Senhor. Nós também te pedimos que o Senhor possa nos abençoar com a volta das famílias para a igreja, ó Deus, a família completa, as crianças menores também, ó Deus, que essa pandemia, ó Deus, seja cessada no nome de Jesus. Que o Senhor possa estar conosco, ó Deus, no dia de hoje, nesse culto, no aprendizado da tua palavra, da tua vontade. Fala ao nosso coração, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bom dia, crianças! Vamos louvar o Senhor e hoje nós vamos ter uma participação especial. A minha filhinha Beatriz. Venha cá, Bia. Ela vai cantar junto com a gente o Estátua de Sal. Vamos lá! Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal. Só porque olhou para trás, virou uma estátua de sal. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal. Só porque olhou para trás, virou uma estátua de sal. Olhou para trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver. Ela ficou assim, assim. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou para trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Aê! Vamos lá cantar agora que Deus é bom, né? É bom, é muito bom. É muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Sem o bom. É muito ter Jesus no coração. É muito ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito ter Jesus no coração. É muito o quê? É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. Muito bem. E essa musiquinha, o refrão dela vai especialmente para você, João. Quero ver depois o teu videozinho escutando ela. Porque é Deus que nos faz vencer os gigantes da nossa vida. Vamos lá? Com Deus eu posso vencer.
Com Deus eu posso vencer. Com Deus eu posso vencer. Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante. Com Deus eu posso vencer. Com Deus eu posso vencer. Com Deus eu posso vencer. Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante. Glória a Deus! Chegou a hora da história, crianças! A história da Bíblia! Vamos ver! Uau! O que nós temos aqui hoje? Uma ovelhinha! Do que será que vai falar a nossa história hoje? De algum pastorzinho de ovelhas. Vamos conhecer o nome dele, então. Então, nós estamos, para recapitular aqui, conhecendo os livros da Bíblia do Velho Testamento. Então, nós estamos fazendo um panorama, né? Nós estamos passando rapidinho por eles. Com certeza, se a prof fosse contar todas as historinhas que tem em cada um desses livros, ia faltar domingo. Nós não íamos ter saído do livro de Gênesis ainda. Mas nós estamos só dando um apanhado geral para vocês conhecerem o nome dos livros e o que eles contam, alguma história que está nesse livro. Então, nós vimos os 5 livros aqui da lei. Nós agora estamos nos livros históricos, vimos o livro de Josué, de Juízes, de Rute, de 1 Samuel e agora nós vamos para 2 Samuel. Hoje a história que a prof vai contar, ela está escrita em 1 Samuel. Mas ela fala sobre um rei que vai tomar posse no seu reinado, lá no capítulo 5 do livro de 2 Samuel. Por isso que eu vou contar a história deles para vocês hoje. Mas antes, eu queria perguntar para vocês. O que nós temos aqui, crianças? Vocês conhecem? Vocês gostam dessa bebida láctea, né? Aqui, Nesquik. Então, é uma bebidinha de morango. Quem gosta? Ou vocês preferem a de chocolate? Então, será que tem aqui dentro o pozinho? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem um outro pozinho, mas tá escrito aqui Sazon Carnes, temperinho para carne. Ué, a latinha tá dizendo que é uma misturinha para leite do sabor morango e dentro tem uma misturinha para saborizar carne, macarrão. Que estranho, não é, crianças? Vocês já repararam? Quando uma coisa parece ser uma coisa, mas ela não é? Como, por exemplo, quando tem lá, às vezes as mamães fazem isso, elas utilizam muito os potes de sorvete para guardar alguma comida congelada, como feijão, por exemplo, né? E aí você vai retirar lá do congelador, você acha, agora que tava um calorzinho bom, né? Você pensa, ai, que vontade de comer um sorvetinho de chocolate, de morango, de creme, e você vai sonhando e quando você abre, era feijão congelado que a mamãe esqueceu lá no congelador e colocou no potinho de sorvete. Assim aconteceu aqui. E nós vamos ver que isso tem a ver com o nosso versículo para decorar hoje. Porque às vezes o que a gente mostra por fora nem sempre é a mesma coisa que está no nosso coração. E a palavra de Deus diz assim no nosso versículo: o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém Deus o coração. 1 Samuel 16:7. Olha que versículo interessante, crianças. Então, o Senhor não vê como nós vemos. O Senhor Deus, quando Ele olha para essa latinha aqui, Ele sabe que dentro tem temperinho para carne. Ele sabe que a latinha é só uma fachada, não é de verdade. Ele vê porque nós, quando olhamos, achamos que é a misturinha para o leite de morango.
Mas Deus não. Deus, ele conhece o que tem no interior, no nosso coração, né? Então, 1 Samuel 16, 7. E nós vamos ver na nossa história aqui, com quem que eu terminei de contar para vocês a história, era o de Samuel, não é verdade? Que o povo, ele pediu um rei para eles. Eles queriam ser como os outros povos. E foi então ungido Saul como rei. O povo achou Saul era um homem forte, bonitão, alto, impostado, de família rica, importante. Então, o povo achou, gente, que rei maravilhoso. Ele vai lutar por nós, vai nos governar, vai nos conduzir para o sucesso. Mas não foi isso que aconteceu, crianças. Saul, ele teve um coração orgulhoso. Ele mentiu, a aparência dele era de uma pessoa perfeita, bonita, mas o coração dele foi desobediente a Deus. Ele fez algo que desagradou o Senhor. E ele desobedeceu os mandamentos do Senhor de começar uma guerra antes de ter a bênção do sacerdote. Ele não esperou Samuel chegar para abençoar eles, para dar vitória para o povo de Israel. Depois, quando ele foi batalhar com o povo, Deus disse, ó, mate tudo. E ele preservou o melhor dos animais, preservou o rei daquela nação. E Deus disse, puxa, com Samuel não dá, com Saul não posso contar mais, vou retirar o meu espírito dele. E isso entristeceu demais Samuel, porque Samuel sabia, ele já estava idoso, e agora? Como que ia ser isso? Israel ia perecer com esse rei. Mas Deus tinha um plano. E Deus disse assim, o Samuel, foi o povo que escolheu como rei. Agora eu vou te mostrar a quem eu quero que você unja como o rei de Israel. E eu escolhi um dos filhos de Jessé. E eu quero que você vá lá na casa dele e unja esse filho. Eu vou mostrar para você qual é. E Samuel ficou meio preocupado porque ele falou assim, mas se eu for lá, como é que eu vou ungir um outro rei se Saul está reinando? Ele vai me matar, Senhor. Ele falou, não, você vai convidar Jessé para fazer um sacrifício, para ir junto com você no sacrifício. E nisso eu vou te mostrar esse filho dele para você estar ungindo. Ai, Samuel saiu contente e fez conforme a palavra do Senhor. E ele achou então Jessé e falou, Jessé, você me convida para ir lá na sua casa? Eu queria conhecer os seus filhos, porque o Senhor quer ungir um dos teus filhos hoje de uma forma especial. Ah, vamos comigo, profeta Samuel, vamos lá. E eles foram juntos, né, e entraram lá na casa de Jessé. E o Samuel, ele tá aqui, ó, lembra que eu mostrei para vocês, ó, com o jarrinho dele cheio de óleo. Ele tava aqui, ele trouxe. E ele tava esperando para conhecer quem seria. E veio o primeiro dos filhos, Eliabe. Veio ele, mas nossa! Quando esse filho entrou na casa, Samuel na hora pensou, é esse? Que homem bonito! Como são bonitos os filhos de Jessé! Com certeza é esse rapaz que o Senhor escolheu. E sabe, crianças, na hora, no coraçãozinho dele, Deus falou assim, Samuel, lembra que eu te falei? Não olhe para a aparência deles, porque eu rejeitei. Eu não vejo como o homem que olha só o exterior. Eu olho o coração, eu conheço o coração. Então, ele falou, não é esse, você tem algum outro filho? E aí vieram mais alguns dos filhos de Jessé.
Vamos pôr eles aqui mais pertinho. E sabe quantos filhos, crianças, que passaram? E eles foram vindo de um em um. Então veio Eliabe, não era. Daí veio o próximo, Samá. Daí veio, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7! E cada vez que ia entrando um dos filhos, nossa, um mais bonito que o outro. Rapazes distintos faziam parte do exército do rei Saul. Mas não era nenhum deles. Deus não deu aquele toquezinho no coração do Samuel, do profeta. E então ele falou: Jessé, por acaso são esses todos os teus filhos, esses 7? Ou você tem mais algum filhinho? Ele: sim, tem o caçulinha. Mas ele fica lá, ó, cuidando das ovelhinhas. E sabe quem que eram, crianças? O nome dele era Davi. E ele ficava cuidando mesmo das ovelhinhas para o pai dele. E Davi, então, na hora, o Samuel pediu, então, manda chamar lá esse teu filho, o caçula, porque naquela época, crianças, o filho mais novinho, as famílias eram muito numerosas, elas tinham muitos filhos. E o mais novinho era meio desprezado, jogado de lado. Ele ficava com as tarefas que ninguém gostava. E uma dessas tarefas era cuidar do rebanho, das ovelhas do pai dele. E então, Davi foi chamado e veio lá do campo, veio até a presença do Samuel. E quando ele chegou, Deus disse: é esse, unja ele como rei. E a palavra de Deus diz que então o Samuel fez conforme Deus mandou e jogou o óleo sobre a cabeça ali de Davi. E naquele momento o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi. E Davi foi ungido rei, mas ele era um menino, ele era o caçula, a Bíblia não diz exatamente quantos anos ele tinha. A Bíblia só diz que ele não era de uma estatura muito elevada, ele era ruivo, ele era com as bochechas rosadinhas, então imagina um pré-adolescente, uns 17 anos, 16, então ele não iria assumir já o reinado naquele momento. E o que aconteceu? A Bíblia não diz se Deus fala ao coração de Davi: estou te ungindo como rei de Israel. Ou se Samuel fala baixinho: Deus te unge hoje como rei dessa nação. A gente não sabe, a Bíblia não relata. Mas o que a Bíblia nos conta, crianças, é que mesmo depois de ter sido ungido, de ter sido escolhido, no meio de todos os seus irmãos, o que Davi fez foi continuar servindo a casa do seu pai, cuidando das ovelhas. E ele também era um bom tocador de harpa. Ele gostava de, no tempo que ele ficava lá com as ovelhinhas, de louvar o nome do Senhor. Então, se você pedir para sua mamãe e para o seu papai, para eles olharem lá o livro de Salmos na Bíblia, é um livro que tem bastante das composições do rei Davi. Ele compunha para Deus. Quando ele estava triste, ele cantava uma canção. Quando ele estava alegre, ele cantava uma canção. Quando ele estava em dificuldade. E nisso, cuidando das ovelhas, a palavra de Deus diz que ele enfrentou ursos. Ele enfrentou bastante perigos para livrar as ovelhinhas dele, e assim que Deus queria, porque Deus sabia que se ele cuidava com tanto amor assim das ovelhinhas do seu pai, ele iria fazer o mesmo, porque a Bíblia ela traz essa analogia, ela nos torna como ovelhas de Deus, né? Ele diz que Jesus é um bom pastor. Ele é o nosso pastor, aquele que vai guiar nós, que somos as ovelhinhas, para perto dele, para fazer a sua vontade, para que nós andemos nos seus caminhos. Então, o rei que Deus instituiu sobre as nossas vidas é o Rei Jesus.
que é aquele que nós esperamos voltar coroado. Então, crianças, que seja assim com a sua vida, que você seja como um Davi, que você seja, a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus, que quando Deus olhe para você, não só o teu exterior seja bonito, mas o teu coração, as tuas atitudes, os teus pensamentos, aquilo que passa na sua cabeça sejam coisas boas, aquilo que você faz, realiza, as atividades que você faz em casa sejam boas, de obediência, de uma criança alegre, de uma criança que conhece realmente a Deus. Tá bom? Então fiquem com Deus, tenham uma boa semana e que você possa crescer em graça e em estatura, assim como o Davi, ele cresceu. Porque você já é um escolhido do Senhor, assim como o Davi foi escolhido, ali foi ungido por Samuel, você desde o ventre da sua mãe, Deus tem um propósito para a tua vida. Então peça para ele te mostrar a boa vontade dele para a sua vida e que você possa cumprir os planos que ele tem para você. Tá? Um grande beijo e até domingo que vem.